Obrigado a todos aí. Gente, nosso pão de queijo foi servido aí no chat, né? Para o nosso Welcome Coffee. O cafezinho segue em seguida aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu falo do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. Eu sou o professor Rômio Carneiro. Hoje eu vou ser o mediador desse nosso bate-papo com essa pessoa, né? Já é uma pessoa querida pelo bate-papo que a gente teve aqui, uma pessoa extremamente atenta, a gentileza de estar aqui. Eu queria agradecer muito ao Aristides, né, que é o chefe adjunto do Departamento de TI do Banco Central, tem uma experiência vastíssima na área bancária e no sistema financeiro nacional para compartilhar com a gente. Hoje a gente vai falar de Open Banking, né, um conceito que várias pessoas ainda não conhecem. A ideia é falar um pouco das perspectivas dessa abertura do sistema financeiro, né? E para quem não conhece, eu vou rapidamente apresentar para vocês aqui. O ICEI Talks é um evento semanal que a gente realiza, né, a partir do Instituto de Ciências Exatas e Informática. É um esforço conjunto de todos os nossos professores, ancorado num patrocínio especial do nosso diretor, o professor Lúcio Pereira, que possivelmente até esteja conosco aí, porque ele sempre dá o ar da graça, ele realmente é um grande patrocinador de todas as nossas ações, a quem a gente sempre agradece com muito carinho, né, por estar fazendo tudo isso com o nosso instituto. E estamos aqui festejando o nosso 36º ICEI Talks, com um assunto tão relevante e com uma pessoa, né, tão especial como o Aristides, que desde o primeiro momento se tornou, né, extremamente disponível para falar com vocês de um tema que é extremamente relevante. Caso vocês não conheçam o ICEI Talks, eu convido vocês a fazerem um acesso ao site do ICEI, né, icei.pucminas.br/talks. Vou deixar o endereço aí no chat. E lá vocês vão encontrar todas as nossas edições que foram gravadas e estão disponíveis para vocês, né? A gente tem hoje a felicidade, Aristides, além de te receber, de receber alunos nossos de diversos cantos do país, né? São alunos dos nossos cursos de especialização. Então, esse evento, ele em especial, está sendo trazido por alguns cursos da especialização, né? O ICEI hoje, ele oferece cursos de graduação e pós-graduação. Então, a gente tem ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, física, jogos digitais, matemática, sistemas de informação. Se você fosse mineiro, quem sabe você não seria, né, um dos filhos aí dessa grande casa. Eu sou filho da PUC, com muito orgulho, né? Eu sou filho da pós-graduação, fiz mestrado em informática, né? Que nós temos nosso programa também com doutorado em informática, e no Lato Sensu estão ofertados hoje uma gama de cursos muito interessantes que se valem muito dessa discussão, tá? Analytics e Business Intelligence, arquitetura de software distribuído, arquitetura de soluções, ciência de dados, computação em nuvem, desenvolvimento web full stack, que é uma das coisas que eu ia puxar com Aristides aqui, né? Engenharia de software, geoprocessamento, gestão e análise estratégica de dados, inteligência artificial, transformação digital, mas o nosso principal tópico aqui é exatamente o bate-papo com Aristides. Para quem não conhece, gente, Open Banking é uma transformação gigante do nosso ambiente financeiro, né? A plataforma que o Banco Central está trazendo é extremamente interessante, né? Eu queria, inclusive, depois perguntar já para o Aristides, vou adiantar aqui, mas acho que ele vai falar, né? Para colocar para essa turma, Aristides, que não é da área financeira, mas que está vindo aqui conversar sobre esse tema, o quanto o Brasil é avançado em termos de plataforma tecnológica para o sistema financeiro,
né? Para quem não conhece, eu queria que o Aristides contasse um pouco. Eu não vou falar nada, embora, né, gosto muito desse tema, eu vou deixar com você. Agradeço mais uma vez a gentileza de estar conosco aqui. A palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço ao professor Romo pelo convite, estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre a perspectiva da implementação. Estamos hoje na fase de implementação do Open Bank no Brasil, né? Meu nome é Aristides Cavalcante, eu sou chefe adjunto do Departamento de TI, responsável pelo Escritório de Inovações Tecnológicas e Segurança Cibernética dentro do Banco Central do Brasil. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do que é o Open Bank, né, como é que está essa implementação e as etapas de implementação do Open Bank, né, o escopo e as implementações, e falar um pouco para vocês da arquitetura, da visão geral da arquitetura de implementação do Open Bank, bem como de algumas aplicações, potenciais aplicações relacionadas ao Open Bank. E aqui é um ponto muito importante. Diferente do Pix, acho que alguns já fizeram o seu Pix, ou eu costumo brincar, já fizeram o seu Pix Tinder, eu não sei, que é uma aplicação, você chega e vai fazer. O Open Bank não é uma aplicação per si, você não vai chegar lá e fazer um Open Bank. Ele é uma infraestrutura que vai permear, que vai fomentar um conjunto de aplicações e inovações no sistema financeiro. A gente costuma dizer que a gente está criando um barramento de informações, é como se fosse uma internet do sistema, no sistema financeiro de compartilhamento de informações. E aí, algumas pessoas me perguntam, Aristides, o que é o Open Bank? Né? Por definição, o Open Bank ele é um sistema de compartilhamento padronizado, ou seja, tem uma padronização, de compartilhamento de dados e serviços por meio de interfaces padronizadas, tanto da perspectiva de negócio, conceitos de negócio financeiro, como do ponto de vista de tecnologia, de forma para que um terceiro, que não seja o seu banco, possa acessar essas informações e tentar desenvolver, trabalhar novos produtos e serviços para gerar benefícios. Aristides, para mim não está claro, porque, por exemplo, você fala de interfaces padronizadas, você está falando de API. API é uma coisa dentro do mundo da informática que está aí há décadas, há mais de década aí algo. Em que isso vai mudar e transformar o sistema financeiro? Diferente de outras tecnologias, como blockchain, machine learning, inteligência artificial. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Eu acho que aqui muitos são novos, para alguns mais antigos como eu, quando às vezes você comprava um notebook, às vezes você tinha um problema que o computador, as portas não eram padronizadas. Então, quando você comprava o computador, você tinha que ver qual é o tipo de porta com que ele vinha. Indiretamente, quando você comprava esse computador com essas portas específicas, você estava casando com alguns outros produtos, outros gadgets, que só eram compatíveis com aquele tipo de porta. Ou seja, você não conseguia padronizar outro. A ideia do Open Bank é que eu possa padronizar essas portas de interconexão dentro do sistema financeiro, de forma que aplicações possam se plugar, por exemplo, mediante o seu consentimento na sua conta. Entendendo o notebook como sua conta, eu não estou fechado a minha conta somente a eu plugar produtos e serviços do meu banco. Eu posso escolher produtos e serviços de outros bancos, de forma a que eu construa realmente a melhor aplicação, escolha o melhor produto e serviço financeiro adequado à minha necessidade. Ok? Então, por exemplo, essa questão do Open Bank, não é algo novo, né, no mundo. Várias jurisdições estão em fase de implementação, e alguns que não estão em implementação estão em estudos, alguns já estão em pilotos. Então, por exemplo, aqui é uma perspectiva de diferentes países com iniciativas. Aqui o destaque é a Europa, tem o Reino Unido, que foi um dos grandes percussores da iniciativa de Open Bank, que já implementaram fazem 4 anos. E a Austrália também é uma grande referência, a Índia,
e nós aqui no Brasil, né, como um dos países que está nesse estágio com essas outras economias de termos de implementação. E até dessa perspectiva, que uma característica, colocando aqui do ponto de vista de plugar, um dado interessante é que, por exemplo, o Reino Unido está com essa implementação de Open Bank fazem aproximadamente uns 4 anos, 4, 5 anos. Em janeiro do ano passado, o aspecto interessante da transformação digital que a gente estava comentando antes, no Reino Unido eles tinham 1 milhão de usuários de Open Bank. Como é que eles definem usuários de Open Bank, esse número de 1 milhão? Eles tinham uma terceira empresa que, mediante consentimento, podia estar conectada para pegar informações da sua conta para lhe oferecer produtos e serviços. Um ano depois, mediante da pandemia, esse número saltou para 2,5 milhões de usuários de Open Bank. Ou seja, em 4 anos tiveram 1 milhão, com mais um ano, 2,5 milhões. E o grande diferencial, assim, lendo entendendo esse movimento, o período da pandemia, claro, um período que foi muito difícil para várias pessoas. Então, várias pessoas, principalmente no Reino Unido, passaram a se utilizar de um terceiro, geralmente um gerenciador financeiro, um aplicativo que ajuda as pessoas a gerenciarem as suas contas, suas finanças. Eles demandaram esse tipo de aplicações, plugaram as suas aplicações na sua conta para lhe ajudar a passar pela pandemia. Então, esse foi um dos grandes drives que fez com que o número de usuários de Open Bank no Reino Unido saltasse de 1 milhão em janeiro de 2020 para 2,5 milhões em janeiro de 2021. E Aristides, como é que está essa questão da implementação do Open Bank no Brasil? Aqui, nós, no Brasil, nós temos a implementação dividida em 4 etapas. A primeira etapa, que é uma etapa que a gente chama de dados abertos, que é uma etapa que a gente está padronizando dados públicos relacionados a produtos e serviços da instituição, tipo de contas, em termos de taxas cobradas, distribuição de frequência, taxas cobradas por determinada instituição. Então, é a fase de dados abertos, dados públicos. É uns dados que não demandam autenticação do consumidor. Então, essa foi uma primeira entrega que ela já ocorreu agora, dia 1º de fevereiro. Essas APIs estão públicas, então, se vocês quiserem, quanto profissionais de TI, podem desenvolver aplicações plugando gratuitamente, construindo suas aplicações, utilizando essa API sem nenhum custo para vocês, a utilizar essas informações para construir produtos e serviços que possam ajudar o cidadão. No momento, nós estamos nas definições da segunda fase, e aí a segunda fase, aí ela é um pouco mais complexa, porque ela tem diferentes requisitos em termos de autenticação. Ela requer, por exemplo, ela é uma fase que está relacionada ao compartilhamento de dados cadastrais e dados transacionais. Veja que esse compartilhamento só ocorre mediante consentimento seu. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu banco, eu tenho meus dados cadastrais, tudo bonitinho, meu histórico de relacionamento. Se você tenta procurar hoje, nesse mundo analógico, por exemplo, uma informação de operação de crédito, ou qualquer informação com outro banco, o banco vai dizer: quem é você? Me dá aí seu nome, CPF, seu histórico, suas 3 vias. Você vai ter que passar todo um conjunto de documentos e informações como se você fosse uma pessoa nova. Já nesse caso, você pode, com o Open Bank, a ideia é que você, mediante seu consentimento, você vai dizer para esse banco e diga: eu não preciso da documentação, pluga aqui na minha conta, aqui no Banco do Brasil, que eu vou permitir a você acessar esses dados cadastrais, dados transacionais, com simples clique de autorização, mediante meu consentimento, mediante minha autorização. Então, essa segunda fase, nós temos esse processo de definições dos padrões e implementação, que ela está prevista para o dia 15 de julho desse ano. A terceira fase é uma terceira fase relacionada à questão da iniciação de pagamento e a proposição de operação de crédito, que é aqui, na verdade, aqui eu não estou falando de compartilhamento, de compartilhar dados da segunda fase. Aqui é padronização de serviços, ou seja, para iniciar um pagamento na minha conta, eu posso utilizar um Google Pay, Apple Pay ou qualquer outro de aplicativo que eu entenda que seja mais adequado para a minha necessidade, eu possa plugar de forma padronizada na minha conta e assim executar ações de pagamento, bem como receber
propostas padronizadas de operações de crédito. Essa terceira fase, até essa terceira fase, é o que muitos entendem como ser um escopo de Open Banking. São as operações, funções básicas de um banco, ou seja, pagamento e intermediação de crédito. Tanto que o escopo do Reino Unido só vê até essa parte, só a parte da administração de pagamento. Então, é um escopo de Open Banking. Só que dentro do âmbito do projeto do Banco Central, da regulação, a gente quer ir um pouco mais além. Então, temos na implementação uma quarta fase, que é justamente tentar padronizar dados abertos e compartilhamento de dados pessoais e transacionais relativos a outros produtos e outros serviços financeiros, como operações de câmbio, seguros, investimentos. Justamente por esse entendimento que a gente colocou no nosso escopo, outros produtos e outros serviços financeiros, é que alguns chamam a iniciativa não de Open Bank, mas de Open Finance, que é um conceito que se fala muito em outras jurisdições, desse conceito de você extrapolar essa padronização de compartilhamento de dados e de compartilhamento de serviços para todos os produtos e serviços financeiros, como sendo um conceito de Open Finance. Então, é essa jurisdição que você observa em algum momento na literatura relativo às questões de diferenças entre Open Bank e Open Finance. Tá? Quem participa, né? Assim, a legislação do Banco Central, diferente das jurisdições, definiu instituições que são obrigatórias a participar, ou seja, elas não têm a opção de participar. Em algumas jurisdições foi definido, não, ficar como opcional, então teve a dificuldade no começo de poucos bancos entrantes, mas o Banco Central não, ó, para compartilhamento de dados, todas as instituições S1 e S2, que são chamados os grandes bancos, os bancos internacionais, elas são obrigadas a participar, não há opção, né? E as demais instituições, as instituições menores, médias e menores, elas são instituições voluntárias a participar. Mas veja que a novidade da regulação, ela tem um princípio de reciprocidade, ou seja, se essas instituições grandes estão obrigadas a disponibilizarem APIs para compartilhar os dados do seu cliente, elas também podem consumir. E se eu quiser entrar para consumir dados, eu também sou obrigado, se eu sou um pequeno banco, a criar APIs para transmitir os dados dos meus clientes. Ou seja, há um princípio de reciprocidade no ecossistema. Ou seja, se eu entro para consumir, eu automaticamente me torno obrigado a compartilhar. E aí as instituições, todos os detentores de contas, transações de pagamentos, são obrigados a participar da fase de iniciação de pagamentos, bem como todos aqueles que têm prestação de atividade de serviço de crédito por meio eletrônico também são obrigados a participar da proposta de operação de crédito. E aqui um ponto fundamental e importante. Veja, o dado, diferente do que muitas pessoas pensam, às vezes que ocorre hoje, então qualquer instituição vai vir no meu banco pegar minhas informações. Não. Aqui há um forte empoderamento de um conceito chamado de soberania de dados, ou seja, o cliente é soberano sobre os seus dados. Ele decide quando, para quem, por que prazo queira compartilhar os seus dados. Então, como é que vai funcionar esse processo dentro do Open Bank, né? Então, o cliente pode chegar, por exemplo, mediante uma instituição receptor de dados, alguém que queira prover um serviço que ele acha interessante, um gestor financeiro, por exemplo, que é uma instituição que deve ser obrigatoriamente uma instituição autorizada pelo Banco Central. Ele chega e diz assim, olha, você quer me oferecer uma proposta de crédito? Tudo bem, você pode acessar meus dados cadastrais, transacionais, para você me oferecer uma melhor proposta, estou no Banco do Brasil. Então, eu cheguei, me identifiquei, essa instituição pode solicitar ao Banco do Brasil o acesso aos meus dados. O Aristides, ele disse que eu podia requisitar aqui acesso aos dados cadastrais, transacionais deles, porque eu quero oferecer uma proposta de crédito e o acesso a esses dados vai se dar até uma data específica, ou seja, tem um prazo de validade. Essa solicitação fica pendente. Somente depois, enquanto eu, cliente, chego lá no meu banco, no caso Banco do Brasil, chego lá e digo, olha, Banco do Brasil, eu, Aristides, estou autorizando você a compartilhar os meus dados aqui, cadastrais, quer que ele seja,
para esse receptor, porque eu quero que ele me ofereça uma proposta de crédito. Quando eu faço a autorização, aí sim, essa instituição torna-se obrigada a fornecer, a permitir o acesso por parte desse terceiro aos meus dados. Sempre lembrando que o acesso é sempre mediante consentimento explícito do cliente e mediante um processo de autenticação, ou seja, os dados só são compartilhados se e quando você quiser. Não tem mais essa história, a instituição, o dado que está da instituição é da instituição e ela pode negociar, vender, fazer o que quiser. Não, não tem esse conceito, ela não pode fazer isso. Só mediante agora seu consentimento e sua autorização, mediante o processo autenticado. Para isso, tem o Banco Central definiu que deve haver uma estrutura de governança, e aí depois eu vou explicitar que é uma estrutura não somente de governança, mas ela tem uma função operacional de prover alguns serviços de TI, que ele é formado por um conselho deliberativo, representando os diferentes segmentos do âmbito financeiro. O Banco Central, eu participo dessas reuniões do Conselho Deliberativo, que ocorre todas as sextas-feiras à tarde. Tem uma empresa que foi contratada para fazer o secretariado e um conjunto de grupos técnicos, muitos grupos relacionados à questão de tecnologia, que estão definindo os padrões técnicos desse ecossistema do Open Bank. E onde, claro, tem a parte são integrantes do mercado indicados pelas instituições, mas o Banco Central tem profissionais também participando dos diferentes grupos técnicos, relacionados a questões de arquitetura, definição dos padrões de segurança, definição dos padrões de interface, provimento de serviços da infraestrutura de autenticação, de diretório de participantes, service desks, só para exemplificar alguns desses grupos técnicos. Essa estrutura, essa governança tem representantes, 2 grupos, cada grupo representa um segmento. Então, esse segmento, por exemplo, S1, S2, que são dos grandes bancos, eles realizaram a votação e escolheram uma associação para representá-los nesse Conselho Deliberativo. Então, eles escolheram a FEBRABAN, o segmento S3 e S4 escolheu a BBC e as das cooperativas escolheu a OCB. Por outro lado, um grupo relacionado à questão de serviços de pagamentos, um escolheu a ABEX, que é a Associação Brasileira de Serviços de Cartões. As das instituições de pagamento fizeram uma associação de 3 entidades, ou seja, elas fizeram uma chapa com 3 entidades para ocupar essa vaga no Conselho Deliberativo. E as fintechs de crédito, elas fizeram associação e fizeram uma composição entre a ABCD e a BFintech para ocupar essa 6ª vaga. E esses 6, eles fizeram uma escolha, escolheram um conselheiro independente, cuja ênfase, claro, é ser uma pessoa não relacionada a nenhum dos participantes do sistema financeiro, ser uma pessoa que seja mais focada na preocupação, claro, do cidadão. Então, esses 7 fazem a composição do Conselho Deliberativo e realiza a votação para definir os padrões do Open Bank. Bom, Braxis, você falou muito do processo, mas como é que está essa visão desse ecossistema? Essa estrutura que eu falei para vocês, ela não é só uma estrutura de governança, ela é uma estrutura que ela está sendo definida, e dentro dessa composição e definição, ela tem um conjunto de padrões tecnológicos que ela define, e em alguns momentos, alguns serviços de TI que são promovidos para todo o ecossistema. Então, esse é o perímetro que chama de perímetro regulatório do Banco Central. Todos os participantes são as instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Uma vez que elas fazem uma adesão ao Open Bank, elas assinam um contrato com essa estrutura. Então, um dos serviços é o diretório de participantes. O que é o diretório de participantes? Tem um conjunto de certificados digitais de autorização que a instituição, ao fazer adesão, ela deposita essas certificações perante a estrutura central, que ela faz um processo de assessment e ela tem uma declaração das aplicações que vão prover dados, as aplicações que vão consumir dados, de forma a ter um processo de autenticação mútua entre as partes, reforçando os processos de segurança, que é muito importante nesse processo. Outro, por exemplo, portal do desenvolvedor. Então, você tem hoje o openbankbrasil.com.br, que é o portal do Open Bank, e lá você clica, tem um portal desenvolvedor,
que vai levar para uma área no GitHub, por exemplo, que tem todo o conjunto de especificações das APIs relacionadas ao Open Banking, por exemplo. Então, quem mantém é essa estrutura central. O Service Desk. O Service Desk é questão de atendimento. Claro que todos os seus clientes têm o seu relacionamento com suas instituições, têm os canais de atendimento das suas instituições, mas, por exemplo, estamos aqui na universidade, vocês gostariam de desenvolver um trabalho com essas APIs. De repente, tentaram utilizar, deu problema. E aí, o que eu vejo? Então, essa estrutura central, ela é um canal de atendimento que vocês podem entrar em contato e falar, estou com problema para acessar isso, estou vendo problema naquilo. Se essa estrutura não resolve, ela encaminha o problema para a instituição, origem do problema que possa resolvê-lo. E o chamado ambiente de teste, o sandbox, ou seja, quando eu desenvolvo as minhas APIs com outra instituição para compartilhar, eu tenho que fazer um processo de teste e validação se as minhas APIs estão em conformidade. Eu não vou fazer diretamente com outra instituição, então eu faço meu desenvolvimento e eu valido o que eu desenvolvi nesse ambiente de testes padronizados pela estrutura central. Se eu passei, então quer dizer que eu estou seguindo os padrões definidos pela estrutura, de forma que eu possa, então, acessar APIs e APIs que eu estou disponibilizando serem acessados por outras instituições. Então, vocês observam o conjunto de serviços que temos aqui sendo compartilhados, sendo construídos dentro dessa estrutura central de governança. Como eu disse, ela não é só governança, ela também é uma infraestrutura em termos de mercado de prover serviços de TI. Bom, Aristides, mas o que é que vocês esperam, afinal, com esse ecossistema? A gente espera que a gente crie um ambiente que as instituições possam prover serviço e possam se construir novas aplicações e novos serviços no sistema financeiro. Um deles, por exemplo, é a comparadora de produtos bancários. Esse é um típico de aplicação que você observa, muito comum em outras jurisdições, mas é muito difícil de você visualizar, encontrar uma hoje dentro do sistema financeiro. Eu gostaria de uma conta. Qual é o banco que pode me oferecer o melhor serviço? Se, por exemplo, eu tenho uma conta bancária, faço X-TED por ano, faço 2 saques. Quem, de repente, poderia ser aquilo que eu teria, onde eu poderia ter uma conta mais barata? Então, essas típicas perguntas de comparar produtos e serviços financeiros poderiam ser atendidas caso alguém construísse uma aplicação utilizando as APIs que estão disponibilizadas. As APIs disponibilizadas, por exemplo, na fase 1 já, relativa a dados abertos. Tudo isso para ajudar o processo decisório do cidadão. Outra possibilidade é que para efetuar pagamentos, você não necessariamente queira fazer através do seu banco. Você pode, e o Banco Central regulou recentemente, institucionalizou a figura do chamado iniciador de pagamentos. Ou seja, eu posso ter uma instituição, um Google Pay, um Apple Pay, um Amazon Pay, qualquer grande player que você queira, que, segundo a sua perspectiva, lhe oferece uma melhor gestão, uma melhor usabilidade, lhe ajuda não somente a pagar, mas lhe ajuda a gerenciar a sua vida financeira. E, mediante seu consentimento, autorização, lembrando sempre, você pode plugá-lo na sua conta e os pagamentos que você faria tradicionalmente, por exemplo, o Pix, entrando no aplicativo do seu banco, você poderá fazê-lo nesse aplicativo que você identifica como sendo mais adequado, como sendo mais apropriado às suas necessidades. Outro, claro, que a gente incentiva e a gente quer são as soluções de busca. As soluções de busca de forma diferente, não de produtos de forma genérica, mas de produtos e serviços específicos à sua necessidade. Veja que soluções de busca é algo muito comum no nosso dia a dia. Nós temos, eu quero procurar hotel, eu quero procurar um eletrônico, uma TV, um notebook, eu quero procurar uma passagem, nessa época do delivery, eu quero pedir uma pizza. Então, a gente observa que no nosso dia a dia nós temos muitos buscadores e contratadores de serviço. Mas hoje, você não identifica isso, por exemplo, crédito. Infelizmente, hoje, talvez o processo de crédito às vezes se torna muito analógico. O que eu quero dizer com isso? Você chega no seu banco, eu quero uma proposta. O professor Romer, por exemplo, ele está precisando de R$8.000 para reformar a casa dele. Vai no banco, tem a proposta, tem a taxa. Mas é a melhor taxa? Se ele chegar no outro banco,
Outro banco, bom, quem é você mesmo, professor Roma? Manda seus documentos, eu quero saber mais da sua vida, para que e cada banco pede uma informação diferente, vai lhe oferecer uma proposta que os dados não estão padronizados, ficando difícil de comparar. E o que a gente observa no dia a dia? As pessoas não fazem, não pedem propostas diferentes de crédito para poder comparar, acabam pegando a que está à mão, a que está acessível. A ideia, de certa forma, por exemplo, a ideia na fase 3 da proposição de oferta de crédito é que o cidadão comum ele possa, através da figura, por exemplo, de um correspondente bancário, que tenha conexões com diferentes bancos, ele possa solicitar, eu estou precisando de R$ 8.000 aqui para reformar a minha casa. Essa solicitação vai ser encaminhada para diferentes bancos, esses bancos vão analisar a sua demanda, eventualmente você pode autorizar que eles acessem os dados ou não, e eles vão te retornar propostas de empréstimo com as taxas que eles querem oferecer. E assim o cidadão, rapidamente recebendo essas propostas, tudo dentro de uma experiência, de um jornal digital, possa compará-las e vê-la. Essa aqui está mais interessante, essa aqui está bem interessante para mim e é na cidade que eu procuro. Então, se, por exemplo, um está oferecendo 1,5% ao mês, outro está oferecendo 1%, vai ter, de repente, um terceiro que vai lhe oferecer um empréstimo a 0,7% ao mês. Então, você escolhe, que é uma coisa mais barata que você pode contratar e, assim, atender a sua necessidade. De certa forma, a gente observa muito preocupado com questões de inclusão financeira, a gente sabendo a realidade do nosso país, com muitas vezes a dificuldade do acesso dificulta algumas pessoas o acesso ao crédito. Não porque elas não teriam, mas às vezes pelo simples fato da oferta de crédito ter sido negada a ela em um banco, ela acha que todos os bancos negarão. Infelizmente, dentro da realidade do nosso país, alguns acabam recorrendo a agiotas e outras pessoas em atividades criminosas dentro de momentos de desespero. Então, a gente quer realmente endereçar essa necessidade de forma que as pessoas possam ter canais, que elas possam procurar, possam receber propostas, possam comparar e possam escolher. Então, aqui é sempre um design thinking de uma aplicação, onde simplesmente você poderia colocar um valor, prazo de pagamento, receber propostas com algumas informações, selecionar e veja, isso é uma proposta ponta firme, ou seja, ela tem um prazo de validade, mas baseado nessa informação, com essa proposta que o banco fez, você pode chegar na instituição e contratar essa proposta pelas condições aqui explicitadas especificamente para você. O que a gente espera ao final dessa jornada do Open Banking, em que isso possa beneficiar o cidadão? Veja, antes de tudo, redução de assimetria de informação. Uma das ineficiências observadas em termos financeiros são as assimetrias de informação. Primeiramente, do cidadão em relação a produtos e serviços financeiros, ou seja, o cidadão só conhece um banco. Infelizmente, boa parte da população só conhece os 5 grandes bancos. Nós temos, acho que, um conjunto de bancos, um conjunto de outras instituições aqui no mercado, que a gente quer que o cidadão tenha a oportunidade de poder compará-las e vê-la com a melhor necessidade. Ou seja, eu conhecer qual é o leque do cardápio de produtos e serviços que tem à minha disposição. E do outro lado, que outras instituições possam conhecer você. Ou seja, infelizmente hoje, somente o seu banco conhece você. Somente sabe se você é bom pagador ou não, somente sabe os produtos, o histórico de consumo, o que é que você faz ou não. Se você chega em outro banco, você acaba sendo um cliente completamente novo, do zero. Mas que você tenha 20 anos de relacionamento com o sistema financeiro, você é um cliente novo. A ideia com o PBank é, olha, eu não sou um cliente novo, eu sou alguém que tem um histórico. Quer ver? Acesse as minhas informações. Então, você pode permitir que outro banco reduza a assimetria de informação entre o seu banco e um outro entrante, para que eles, com condições iguais sobre você, sobre as suas informações, possam lhe oferecer a melhor proposta, a melhor serviço. E assim a gente espera que a gente reduza essas inércias de mercado, né? Muitas vezes o mercado, parado e consolidado, muitas vezes em produtos e serviços tradicionais, a gente quer incrementar, intensificar o processo de concorrência, ou seja, que novos entrantes estejam pensando rapidamente que produto, que novo serviço eu posso oferecer com essas novas informações, utilizando, por exemplo, técnicas de machine learning, inteligência artificial, para analisar histórico, vida, qual a melhor taxa,
um leque muito grande com base nas informações que estão disponíveis. E, no fim, a gente espera criar o que a gente chama o que eu chamo particularmente de efeito Amazon. Não sei se vocês sabem, saiu recentemente um paper falando da importância da Amazon para segurar a inflação americana. Como assim? Qual a importância da Amazon? O que acontece? Muitas lojas físicas, elas, claro, têm a tendência de ter os seus preços naturais, fazem promoções. E quando o cliente chega lá, tinha um placar, promoção. E a grande questão é, se é uma promoção realmente ou não. Esse produto está caro ou barato. O que acabou se internalizando muito na cultura americana? Através de um celular, ele chegava no aplicativo da Amazon, lia o código de barra e pesquisava na Amazon quanto é que está esse produto. Se o produto tivesse mais barato na Amazon, muito mais barato na Amazon, isso aqui não é uma promoção. Esquece, eu vou comprar na Amazon. Então, muitos lojistas de lojas físicas nos Estados Unidos passaram a ver que ele não poderia se distanciar muito do preço que estava lá na Amazon. Ou seja, se eu aumentasse demasiadamente, ninguém ia comprar meu produto. Então, essa questão de poder comparar com o que estava na Amazon acabou segurando um pouco o aumento de preços das lojas físicas dos seus produtos e serviços. Então, teve um efeito positivo na questão da redução da inflação. De forma análoga, há uma expectativa que essa facilidade de comparar também possa ajudar, por exemplo, a redução de spread bancário. O spread bancário hoje, que é uma questão tratada de taxa de serviço, que a facilidade de comparar possa ajudar, sim, a ter o melhor spread bancário dentro do âmbito do sistema financeiro. Então, pessoal, era isso. Eu sei que tem algumas perguntas e talvez a minha expectativa é que a gente possa conversar sobre essas perguntas aqui ao final, e aí eu deixo à vontade o professor Romeu aí para o que não apareceu aqui para mim, quais foram as perguntas tratadas, a gente possa tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado, primeiro, né, para começar, pela excelente apresentação. A gente sabe que é um assunto árido para muita gente, né, que não está ainda acostumado com tecnologia na veia, né? Deixa eu, só, de preferência, tirar o compartilhamento aí, Aristides, para a turma te conhecer melhor. Aí vem a sua foto, seu vídeo aí. Então, assim, a apresentação foi fantástica, porque você tratou, né, da estrutura, né, sem deixar de passar pelos detalhes, mas numa fala muito próxima das pessoas. E tem perguntas aqui, assim, várias. Eu vou usar da nossa agilidade, né, e vou te passar a compilação disso aí, direto aí no seu WhatsApp. Você vai ter todas as perguntas que foram feitas. Eu tenho algumas, né? Você não falou o que eu havia te pedido para falar para essa turma, gente. O Brasil, em termos de sistema financeiro, é medalha de ouro, né? Bom, eu costumo dizer o seguinte, a gente diz assim, a gente, claro, é um dos sistemas financeiros mais desenvolvidos em termos tecnológicos, porque uma vez alguns já me entrevistaram, Aristides, a gente é realmente inovador, o Banco Central é um Banco Central inovador. Eu nunca digo assim, eu costumo dizer assim, a gente está realmente bem posicionado. Por que eu costumo dizer isso? Recentemente, por exemplo, a Central Bank Publication, uma publicação britânica, que ela criou um prêmio específico há 2 anos sobre inovações tecnológicas relativas a bancos centrais. E em diferentes categorias. E o Banco Central do Brasil, nós já ganhamos em 2 anos distintos, em 2 categorias distintas. O primeiro ano foi relativo à gestão de dados, e no último, em 2019, relativo ao Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Então, é uma premiação que, na época, foi de 7 categorias. Uma dessas era de sandbox. Eu tive a honra de receber, em nome do Banco Central, a premiação lá em Singapura, isso foi em 2019. Interessante que só foram 7 bancos centrais premiados, 3 da Europa e 3 da Ásia. O único da América que foi premiado foi o Banco Central do Brasil nesse ano. E, claro, essas facilidades que hoje a gente tem de TED, PIX, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, você não vai ter.
Então, eu tenho um colega, por exemplo, que já passou por um processo de tentar fazer transferência bancária nos Estados Unidos. Ele disse que era mais rápido eu fazer o cheque, mandar pelos correios, que chegava mais rápido que até de lá. Isso é fato. Bom, vou tentar aqui, pessoal, Eu vou te talvez. ajudar aqui. Eu vou te ajudar aqui, ó. O Matheus perguntou: quais são os tipos de dados que podem ser obtidos? Qualquer um pode obter eles ou somente empresas ou bancos? Vamos lá. Os dados estão definidos pela regulação do Banco Central. O Banco Central definiu um conjunto de dados mínimos. Então, tem lá o conjunto de dados cadastrais, no mínimo isso, dados transacionais. Tem lá o conjunto mínimo e, claro, dentro do processo de autorregulação estão definidos. Mas só quem pode participar são instituições reguladas e autorizadas pelo Banco Central. Então, por exemplo, o Banco Itaú, a Nubank, estou citando nomes aqui, PicPay, podem eventualmente participar e acessar? Podem. Ok. E o supermercado? Não, o mercado não pode acessar, porque não é instituição autorizada pelo Banco Central. Então, só quem pode acessar são instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Então, todo aquele desenho daquele perímetro regulatório das instituições participantes, todas devem ser instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. À exceção, claro, dos dados públicos. Lembra que são 4 fases? Primeira fase, dado público, qualquer um pode acessar. Contanto, a partir dos dados cadastrais transacionais, fase 2, 3 e 4, aí sim, somente instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Pega aqui as sequências no WhatsApp. Se o Open Bank substitui o cadastro positivo, na verdade ele não substitui, porque na verdade ele é um barramento de informações. O cadastro positivo, ele na verdade ele é uma fonte de informações para instituições financeiras, o Open Bank vão ser mais fontes. A grande relevância, e aí que está o mistério, é porque é o seguinte, no cadastro positivo, os birôs de créditos, ele muitas vezes oferecem um rate de crédito para você, baseado nas informações que ele tem. Com a possibilidade do Open Bank, as instituições passam a ter acesso à informação bruta, ou seja, dentro dos seus novos modelos, aí pode utilizar novas técnicas, aí eu cito muito a inteligência artificial, machine learning, as instituições podem desenvolver novos modelos de avaliação de crédito, não só utilizando ou não o cadastro positivo, mas utilizando todo esse barramento de informações para oferecer a você a melhor proposta de crédito. Então, por exemplo, áreas como a ciência de dados, uma expectativa nossa é que sejam bastante demandadas na construção desses novos modelos, que hoje basicamente estão restritos a alguns participantes como birôs de créditos. Thaíses fala o seguinte: boa tarde. Instituições não financeiras podem se credenciar e receber essa autorização do cliente para acessar os dados? Não, são instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Então, por exemplo, o Google, perguntas. O Google, com a licença de, por exemplo, de instituição de iniciador de pagamento, veja, o iniciador de pagamento é uma instituição já regulada pelo Banco Central, ele pode aplicar, aí se o Google aplicar como o Google Pay, como iniciador de pagamento, ele pode acessar? Pode acessar se você, mediante seu consentimento de autorização. Mas, por exemplo, deixa eu citar aqui, a Netflix, ela quer acessar minhas informações. Se ela não for informação autorizada, ela não poderá acessar suas informações. Então, o preceito básico é instituições autorizadas e reguladas pelo Banco Central. Mas por que essa ênfase, Alexandre? Porque, dessa forma, o Banco Central consegue garantir que todos sigam as mesmas práticas, os mesmos preceitos. Então, a grande preocupação é a questão que alguém já vai ser colocada, como é o tratamento de dados. Então, o Banco Central, para suas instituições reguladas, ela determina, por exemplo, toda uma política de segurança cibernética, controle de segurança cibernética, controle e tratamento das informações. Então, dessa forma, instituições que estão sob a jurisdição do Banco Central, o Banco Central pode supervisionar como essas instituições estão tratando os dados, como elas estão manipulando os dados das pessoas, manipulando no sentido de manusear os dados das pessoas, de forma se está aderente, por exemplo, à questão de LGPD, a questões da regulação do sigilo bancário e assim por diante. Então, por isso a importância que todas as instituições estejam sob o perímetro regulatório do Banco Central. Robert, com os avanços das habilidades dos hackers, novos crimes, o quão nossos dados estarão seguros e quem será responsável em caso de mau uso, vazamento, e se meus dados forem utilizados sem minha permissão por alguma instituição?
Veja, primeiramente, todas as instituições hoje já estão submetidas a uma forte regulação do Banco Central relacionada ao tratamento de dados. Então, e até a gente tem uma equipe hoje que muitas vezes desses vazamentos de dados que têm ocorrido, estão sendo bastante comuns, não tem fonte em uma instituição financeira. Geralmente é um terceiro, é uma empresa realmente não regulada, que muitas vezes não tem um tratamento adequado de seus dados e acaba, por não seguir esse arcabouço regulatório, a seguir esses controles determinados pelo Banco Central, acaba vazando seus dados. Então, infelizmente, acontece isso. Então, o preceito de segurança a gente não só tem controles hoje definidos pela regulação, e aí eu posso dizer que esses controles são similares de segurança em termos de fazer um PIX, fazer um pagamento, e adicionalmente o GT de segurança está definindo controles de segurança específicos e adicionais relativos ao Open Banking. Por exemplo, esse processo de acessar e receber, a gente está, por exemplo, utilizando mútuo TLS. Aí quem é de TI vai saber. Então, essas credenciais permitem o seguinte: o banco que vai fornecer sabe quem é a instituição que está recebendo, que é uma instituição autorizada, regulada pelo Banco Central, e a instituição que vai consumir sabe de quem ele está consumindo, ou seja, há um processo de confiança mútua entre as partes. E todas as instituições que estão nesse processo, claro, são submetidas a esses controles do Banco Central relativos à segurança cibernética. Rubens Bicalho, para oferecer determinados produtos, a instituição financeira pode obrigar o cliente a aceitar esse tipo de compartilhamento de informações como requisito do negócio? Ela não pode obrigar, ela pode pedir, por exemplo, que você puder compartilhar informação. Então, tipicamente, eu vou dar a seguinte situação. Eu quero uma proposta de crédito da determinada instituição. Olha, eu não conheço você, mas se você me autorizar aqui o seu compartilhamento dos seus dados, onde você tem informação, eu acho que consigo formular e elaborar uma proposta de crédito para você. E a instituição vai chegar e dizer o seguinte: você pode chegar, eu não quero compartilhar os dados com você. Tudo bem, mas também caberá à instituição, baseado nisso, baseado nas informações que ela vai ter à mão, se ela pode lhe oferecer ou não proposta de crédito e a que taxa ela pode lhe oferecer. Porque para muitas instituições, a oferta de proposta de crédito também não é algo obrigatório, ou seja, nem toda instituição está obrigada a oferecer ao cidadão, e eles têm processos lá de know your customer, tentar entender, até para saber se não é golpe, se essa instituição é você. Então, muitas vezes eu não consigo saber que é você para lhe oferecer uma proposta de crédito. Então, veja, vai ser um processo de confiança entre você, potencial cliente, e a instituição que você está procurando atrás de um produto ou serviço. Se você, primeiramente, se ela lhe demandar, se você se sente confiante em autorizar ou não essa instituição a acessar seus dados. E ela, claro, baseado nesse processo, a instituição também pode, se tiver vontade ou não, ficar mais confortável de oferecer um produto e um serviço financeiro mais adequado à sua necessidade. Meu amigo, são várias as perguntas aqui. Estou pipocando. Tiago Nascimento, existirá uma rede peer-to-peer para ocorra o sharing dessas informações? Cada entidade seria um peer na rede? Seria um ecossistema descentralizado e o Banco Central entraria para regular e dar o lastro das informações? Olha, realmente parece blockchain, mas não tem um blockchain. Veja, é peer-to-peer realmente, porque no sentido de cada instituição, receptor e transmissor, vão ter as APIs que elas vão consumir uma da outra. Mas, por exemplo, não vai estar registrado em nenhum lugar, a não ser nessas duas instituições, quais são as informações transmitidas. Então, não vai ter um LED dizendo assim, foi informação para esse aqui recebeu isso. Não tem esse processo. E o Banco Central, na verdade, ele está para promover a segurança e a resiliência desse ecossistema, a competitividade, como regulador. O Banco Central, e claro, como supervisor, o Banco Central não tem papel de operador dentro desse ecossistema de nó operacional, cabendo somente a estrutura, que eu falei durante a apresentação, ao provimento de alguns serviços de TI para todo o ecossistema. O Glaucio pergunta aqui, em relação ao LGPD, como é possível garantir que a instituição financeira ao qual recebeu autorização de acesso aos dados do cliente irá eliminar definitivamente os dados? Existem algum mecanismo que garanta isso? Na verdade, a recepção dos dados tem que estar aderente ao LGPD, tem um processo lá de prazo, de validade. Então, todas as instituições supervisionadas, essa importância elas estão submetidas também à regulação do Banco Central e ao LGPD.
Então, por exemplo, você autoriza mediante um prazo de validade. Lembra daquele prazo de consentimento? A LGPD fala em algo em torno de 5 anos, mas, por exemplo, você pode autorizar até 1 ano. Então, durante 1 ano, você é autorizado esse prazo máximo, você pode autorizar uma instituição a acessar seus dados. Depois desse 1 ano, você pode prorrogar o consentimento, se você ainda quiser, ou pode revogar o consentimento, automaticamente cai. A partir daí, seu passo não tem mais acesso. E a partir daí, ela só pode manter os dados dentro do estrito senso que a LGPD preconiza, de manter o histórico, de manter a questão de compliance pelo prazo definido pela LGPD. Ela, por exemplo, eventualmente não pode e é vedado compartilhamento com um terceiro. Vamos lá, Lucas Maciel. Existe algum tipo de colaboração entre o nosso Bacen e demais bancos centrais de outras nações para compartilhamento de dados e melhor desempenho nas etapas da implementação? Eu vou complementar uma coisa nessa pergunta dele aí, que é o seguinte: nós estamos implementando o mesmo padrão lá do Reino Unido, do PSD2, ou tem algumas peculiaridades específicas nossas aqui? Então, primeiro, o compartilhamento, né? Bacen com outros bancos, e essa questão do padrão nosso aqui é o mesmo internacional? Olha, vamos lá, colocando questões. Claro que a gente compartilha muito experiências com os bancos centrais. Nosso caso, tá, o UK foi uma referência, principalmente nas questões de processo, mas também a gente internalizou algumas boas práticas de outras jurisdições. Por exemplo, em UK não tem a questão da reciprocidade. A reciprocidade, esse aspecto que a gente colocou na regulação, esse é um aspecto muito relativo à Austrália. Então, foi algo que internalizou em termos de regulação. Em termos de tecnologia, posso te garantir, a gente está conversando muito, assim, tem um pessoal de empresas em UK que a gente conversa diretamente. A gente acabou se aproximando muito do OpenID Foundation, um pessoal que trabalha lá em padrões relativos ao FAP e outros padrões tecnológicos para entender muito e internalizar esses padrões. Então, a gente tem colaboração, não só do ponto de vista com os bancos centrais, da perspectiva de regulação, e ver boas práticas, como a gente pode aproveitar, até do ponto de vista também de tecnologia. Por exemplo, prática na Europa. Na Europa, as APIs não foram padronizadas, eles viram aí um problema, então eles passaram a entender que as APIs têm que ser padronizadas. E, claro, por exemplo, eu estava conversando um pouco antes com o professor Romer, hoje de manhã eu tive uma reunião com um grupo do BIS, de um workgroup relativo ao Open Finance. E um ponto da reunião foi eu e um colega Diogo, a gente apresentar para os outros bancos centrais essa iniciativa brasileira de Open Bank. Então, era mais ou menos 15 a 20 representantes de países lá, e também, como vocês, muitas perguntas, bastante interessados, bastante demandados. Então, jurisdições como Rússia, Colômbia, Argentina, que estão em estágios um pouco, digamos assim, um pouco mais iniciais, muito interessados em conhecer o nosso desenho, as práticas que a gente está utilizando em termos da implementação do Open Bank. Pergunta do Vinícius aqui, não consegui entender 100% qual órgão vai ser o regulador do Open Bank. Será o Banco Central? Bacen. Veja, essa aí até eu consigo. Começou, mas interessante, uma pergunta dele é bastante interessante, porque é o Banco Central no começo, mas ele talvez ele tenha capturado muita questão da quarta fase, porque a gente colocou tem questões relativas seguros, por exemplo, que é outro regulador, que é a SUSEP, Previdência. Mas a gente já está em contato com os outros reguladores e eles sabem sim, estão cientes, eles vão se integrar dentro desse ecossistema do Open Bank, sim, principalmente em questões relativas à quarta fase. Então, assim, o Banco Central a gente está começando, está quebrando algumas pedras, mas a ideia é que outros reguladores vão se integrar nesse processo, justamente nesse compartilhamento relativos a outros produtos e serviços que estão sob a regulação de outras entidades. No caso, o ZEP, Previc, por exemplo, são algumas que eu posso citar dentro desse processo. Ô, Aristides, nós temos um horário que é o de 7 horas. Normalmente os nossos talks eles não conseguem ficar dentro. Eu vou trazer mais 2 questões aqui. Eu vou agradecer a todos que trouxeram as questões, vou passar para o Aristides, né, e de alguma maneira a gente tenta chegar a vocês numa resposta a posteriori, tá bom? Então, Aristides, Thaíses, já pediu o endereço aqui, já foi.
Marco, o Open Bank pode oferecer inúmeros benefícios para quem já é cliente de uma instituição financeira. Entretanto, no Brasil, ainda há uma grande população desbancarizada. De alguma forma, você acredita que o Open Bank pode facilitar o acesso a serviços financeiros dessa população? Acredito que sim. Veja, assim, vamos tratando muito e aprofundando na questão da inclusão financeira. Qual é a nossa definição de inclusão financeira? A inclusão financeira é uma pessoa que é atendida ou servida por provedores de serviços financeiros. E é bem interessante que dentro dessa perspectiva de inclusão financeira, o serviço de pagamento é a porta de entrada. A gente chama que é a porta de entrada para o serviço financeiro. Então, foi bem interessante. Olha, esse movimento recente da pandemia, veja, a partir da criação de novos players, por exemplo, das instituições de pagamento, novos players que estão aí, que deram acesso a um baixo custo, às vezes sem custo à população à conta, juntamente com o Pix, que está permitindo essas pessoas movimentarem suas contas sem nenhum custo, o incremento da população bancarizada, e vai sair no relatório esse ano do Banco Central, aumentou significativamente. Então, o número de pessoas bancarizadas com acesso à conta aumentou tremendamente. E a partir daí, que as pessoas têm acesso ao serviço de pagamento, que constrói um histórico, a gente entende que o Open Bank pode promover a inclusão dessas pessoas ao acesso a outros serviços financeiros, serviços de seguro, serviços de crédito, serviços de até eventualmente de investimento. Então, tudo é um passo a passo. A partir do momento que eu integro essas pessoas no serviço de pagamento, o Open Bank abre a porta para um outro portfólio de produtos e serviços financeiros. E, por fim, Estevão coloca aqui, com relação aos prazos, a segunda fase está prevista para 15 de julho e ainda há pontos em definição, conforme a apresentação. Considerando todas as necessidades inerentes ao processo de desenvolvimento e testes e o exíguo prazo para a implantação, o Bacen não entende que há um determinado risco? Veja, alô? Você está me escutando? Se ele caiu? Oi, estou te ouvindo. Ah, tá. Há uma previsão para finalizar os pontos em aberto? Veja, vamos lá. Não, os prazos em aberto já estão finalizados. Por exemplo, a gente recebeu agora, dia 1º de março, toda a proposição dos padrões técnicos do mercado relativa à segunda fase. Então, quando a gente recebe, a gente faz uma análise e publica os princípios gerais desses padrões relativos à fase 2 através de instruções normativas do Banco Central, que a gente está nesse processo de análise para a publicação desses padrões. E há muita gente pergunta, mas se o que levou 4 anos, como é que vocês acreditam que podem fazer, a gente pode fazer em um prazo menor? E o que, veja, o processo da inovação, claro, é bateu cabeça, descobrindo esses padrões. Bate cabeça, não dá certo isso, tenta aquilo. Já nós estamos baseando nesses princípios que já estão trabalhados, definidos e consolidados. Então, por exemplo, quando você analisa lá no OpenID padrões tecnológicos que eles tiveram que construir ao longo dos anos, nós já estamos nos beneficiando desses padrões estabelecidos. Tem esse padrão, já é um padrão consolidado de outras jurisdições. Beleza, vamos utilizá-lo? Vamos. Tem alguma coisa nesse padrão aqui que não atenda a nossa regulação, que seja diferente para a nossa jurisdição? Se tiver, a gente analisa, entende, ajusta. Se não tiver, a gente tenta seguir o padrão internacional. Então, esse é o momento que a gente está tentando não reinventar a roda, tentar beneficiar dessas tecnologias, claro, pegando insights, por exemplo, a própria proposta de crédito e outros serviços para maximizar os benefícios, mas tentando focar justamente em pegar os melhores benefícios de padrões já estabelecidos e consolidados em termos de tecnologia. E, a partir disso, os prazos são exíguos, a gente sabe, são prazos arrojados, agressivos, mas a gente entende que, claro, através desse processo a gente pode se beneficiar e tentar endereçar esses prazos. Meu caro, só complementando sua resposta, né? O SPB foi implementado também nesse mesmo ritmo, né? No Canadá levou 12 anos e no Brasil levou 2. Então, o Pix foi pouco mais de um ano. Para quem não sabe, o Pix foi pouco mais de um ano. A partir do momento que se definiu o modelo, e foi praticamente um ano para a implementação do Pix. Aristides, eu não sei como te agradecer por tamanha gentileza, por tamanho carinho com o nosso público aqui do ICEI Talks. Eu acho que nunca tivemos tantas perguntas
respondidas em tão pouco tempo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns ao Banco Central. Para a gente é uma felicidade muito, né, ver essas coisas acontecendo, viver para presenciar essas coisas acontecendo, a facilidade de fazer um pagamento, né? Começou com a TED lá atrás, agora o Pix bateu todos os recordes de satisfação, tem gente namorando pelo Pix, né? Então, assim, eu acredito que vocês fizeram um trabalho fabuloso. Queria agradecer a sua participação, a sua presença aqui, e pelo público que a gente teve, pelo tamanho, né, da participação que a gente teve desse público, eu quero até possivelmente conversar com você numa segunda rodada para a gente conversar de algum assunto específico. Se você achar interessante, as portas estão abertas aqui, tá? Mais uma vez, realmente agradeço a oportunidade, professor Romo. A gente está sempre aberto a esse processo de conversar e dialogar. E, evidentemente, alguns aqui que estejam interessados em questões relativas à inovação, próxima semana, através do canal do Banco Central, a gente vai ter uma semana que é o chamado Lift Days, que é a gente apresentar os projetos relativos que passaram para o nosso laboratório de inovação, de fintechs, startups, que propuseram novos projetos. A gente estará apresentando esses projetos e, claro, com algumas sessões com algumas empresas de tecnologias e, em alguns momentos, claro, de Open Bank, Pix e outras inovações do sistema financeiro. Então, quem se interessar pela temática, próxima semana a gente tem esse evento chamado Lift Day, né, que vai ser transmitido através do canal do YouTube do Banco Central. E a programação já está disponível também na página do Banco Central, Lift Day. Estou tentando pegar aqui o link para passar para a turma. Já está aqui no YouTube, né? Um Lift Day aqui, 2019. Porque a gente promove anualmente dos projetos de cada ano. Então, a gente, esse ano, agora, geralmente em março de 2021, a gente apresenta os projetos que passaram pelo Lift no ano de 2020. Então, o José de Ângeles já colocou aí, ó. Muito o bom. Lift Lab é o endereço do nosso laboratório, né? O Lift Lab. Acho que nas redes sociais do Banco Central também vai estar o compartilhamento da programação, do evento que vai ter ao longo da próxima semana. Vai contar com a abertura do presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos, que é um grande entusiasta das questões de inovação. Ele realmente... eu tive a oportunidade de conversar com ele. Se você às vezes fala de economia, mas você fala com ele de algoritmos de criptografia, de blockchain. Também ele é uma pessoa realmente que ele realmente transita muito bem nas questões de tecnologia. Então, é bastante interessante que ele fala, você fala que fala sobre tokenização de ativos. Ele fala de tokenização de ativos, é bastante interessante. Então, eu costumo dizer que ele mesmo fala muito no discurso dele. Olha, eu sou um presidente de Banco Central, eu sei algo de tecnologia, mas o sistema financeiro está em transformação que eu acredito que o próximo presidente do Banco Central terá que saber tanto ou mais de tecnologia quanto eu. Tá? Então, eu pesquisei aqui rapidamente, aqui na página do Banco Central, compartilhei com vocês, tem acesso à programação do evento, né? Essa é a programação do evento. Lá a gente fala dos projetos do Lift Lab, a gente fala de uma iniciativa que a gente desenvolveu piloto com a UNB aqui em Brasília, que é o chamado Lift Learn, que é bastante interessante, é você congregar empresas e estudantes para implementar os desafios relacionados à agenda de inovação no sistema financeiro. E todos os trabalhos publicados, papers, a gente publica uma revista chamada Lift Papers. Então, todos os projetos que passam pelo Lift, outras pessoas fazem suas contribuições através de papers e artigos nessa revista. E essa sistemática de live, também a gente tem um evento, tem cada 15 dias, chamado Lift Talks. A gente chama pessoas, eu já participei e outras mais, falando dessa temática de inovação no sistema financeiro. Então, a gente acabou tendo esse ecossistema focado na promoção da inovação para o sistema financeiro. Fiquem à vontade para consumir, se for do interesse de vocês, porque é tudo aberto, sem nenhum custo, podem participar à vontade. Meu caro, vou parando a gravação aqui, mas eu quero realmente